Fala galera, eu sou o Jardel e você está no canal do Otoya, começando mais um episódio do Otoya Convoca e dessa vez com um tema que vai ser destinado não para quem já é inscrito aqui do canal, para quem acompanha há muito tempo, mas para quem está chegando agora, né? Esse daqui é um vídeo que eu espero que cheguem novas pessoas e que você, que já é fã de longa data aqui do canal, manda para aquele seu amiguinho que ainda não conhece muito de Tokusatsu, né? Esse daqui é um vídeo que é realmente para ser uma porta de entrada para quem quer conhecer mais do gênero, né? A temática de hoje é 10 dicas para quem quer começar a assistir Kamen Rider. Para quem não conhece nada de Kamen Rider, né? A gente está falando de uma franquia da TV japonesa que começou lá nos anos 70, então já tem mais de 50 anos de história. E muita gente fica em dúvida de como começar a assistir uma obra tão antiga e que teve tantas mudanças ao passar das décadas, como é o caso de Kamen Rider, de Ultraman, de Doctor Who, Star Trek ou qualquer outra dessas grandes franquias. E eu resolvi fazer esse vídeo para dar algumas dicas de obras importantes e excelentes para você que quer entrar nesse universo, começar, né? Todas essas obras que eu vou falar servem para ser o seu primeiro contato, né, com o Kamen Rider. Então vamos lá para a lista, né? Vamos lá para a lista. A primeira série que eu vou citar é o Kamen Rider Blade. Kamen Rider Blade é uma série que foi exibida na TV japonesa lá por volta de 2004, né? E ela é interessante porque ela marca um comecinho de era Heisei, né? A franquia Kamen Rider ela teve um grande hiato ali nos anos 90 e voltou nos anos 2000. Nesse comecinho de era Heisei, né, ali no começo dos anos 2000, a franquia teve uma cara nova e teve alguns aspectos que foram incorporados na história de Kamen Rider ali naquele começo. O Kamen Rider Blade eu acho que é uma boa série para quem quer conhecer esse período, porque ele não é o primeiro dessa era, que é o Kuga. Ele também não é o último dessa era, que vai durar até o Build, mas ele é uma das séries que melhor sintetiza esse período, né? Então o Kamen Rider Blade é uma série que vai ter todo aquele lance mais novelesco, que é algo característico desse começo, e que surge ali desde o Kuga, de a série ser tratada realmente como uma obra mais contínua e fugir um pouquinho do comum, né, de série focada em arco de episódio. Ali no Blade ele vai ter uma história que é bem contada e que vai do episódio 1 até o episódio final da série, mas ele tem uns lances que não estavam presentes nos anteriores, como é o caso, por exemplo, do Kuga e do Agito, de ser uma série mais super-herói mesmo, uma série mais infantil de certa forma, e que eu acho que acaba conversando com um público mais amplo do que os antecessores dele. Então isso daí são as coisas que fazem eu achar o Blade uma ótima série para quem quer conhecer esse período específico de Kamen Rider ali, que é o começo de era Heisei. É uma série excelente. Ano passado foi aniversário de 20 anos da série, então teve uma comemoração aqui no canal. Então quem acompanhou a Brasil Tem Tokusatsu viu eu falando muito de Blade. Mas para você que não conhece Kamen Rider, eu acho que é uma boa dica para conhecer a franquia. E para quem quiser assistir, está disponível oficialmente aqui no Brasil, no Prime Video, com legendas em português. A segunda série que eu vou citar é para continuar falando de era Heisei, mas indo para um outro extremo da era Heisei, né? É a penúltima série antes desse período de Kamen Rider acabar, que é o Kamen Rider Build. Kamen Rider Build é uma das séries mais queridas do público brasileiro, entre as séries que não passaram oficialmente aqui no Brasil, na época de lançamento, né? Kamen Rider Build é uma série excelente para quem gosta de um sci-fi do brabo. Ela é escrita por um roteirista que não é reconhecido principalmente por trabalhar em Tokusatsu, né? Então eles chamaram um cara de fora do gênero para fazer o roteiro dessa série, que acaba dando uma pitadinha diferente
E ela é uma série que marca um retorno ali, de certa forma, a um modo de pensar Kamen Rider desse começo de Era Heisei, né? Então, a gente teve ali na metade da Era Heisei séries mais pensadas em arcos de 2 episódios, que tem o seu carisma por si só, mas ali no build eles voltam com isso que eu elogiei do Kamen Rider Blade, de tentar ser uma série mais contínua, onde você precisa realmente acompanhar a história inteira. Aqui no build tem um lance que eu acho que vai ser importante para quem gosta de obra japonesa no geral, porque ele é escrito por um cara que não é acostumado a fazer tokusatsu, um cara que não escreve série de 50 episódios, que é o normal de Kamen Rider. Então ele vai ter aquela divisão que eu acho que é característica do finalzinho de Era Heisei, que é o roteirista, ele quer fazer uma série de 50 episódios, mas ele só sabe escrever uma série que dura 3 meses, então ele vai ter que dividir a série meio que em temporadas ali, né? Então vão ter as sagas dividindo o Kamen Rider Build, né? Então vai ter uma saga de entrada ali que vai durar mais ou menos uns 10, 12 episódios. Depois vai ter 2 temporadinhas ali de meio da série e ele vai resolver fazer ali uma temporada final com os temas relevantes da série sendo mais aprofundados e todos os dramas e mistérios sendo desvendados ali no finalzinho, né? E eu acho que isso daí é um dos pontos que são positivos e negativos ao mesmo tempo de Kamen Rider Build, né? E aqui eu tô falando como o fã de Kamen Rider de longa data. Me desculpa, você que tá vindo aqui para conhecer novas coisas. E eu acho que isso daí é bem legal. É bem legal para quem gosta de mídia japonesa no geral, você vê essa divisão em temporadas e que cada temporada vai ter, de fato, a sua própria temática e as suas referências, né? Então, se você gosta de anime, por exemplo, quando chegar ali do meio pro final de build, você vai ver uns negócios que você vai achar interessante. Se você gosta de dramas de detetive, de mistério japonês, você provavelmente vai se apaixonar logo de cara pelo comecinho de build. Eu acho que é uma série ótima para quem gosta de mídia japonesa. E o Kamen Rider Build é uma série que consegue trabalhar bem o mistério, é uma série que tem personagens extremamente carismáticos, é uma série que tem um elenco gigantesco e que ganhou muita atração depois do final da série, né? Então você vai ver os rostinhos que estão nessa série e outros doramas, né? Se você se interessa por doramas, por exemplo, né? Então o protagonista, né, o Kiryu Sento, você vai ver ele protagonizando vários doramas BL depois do final da série. O Akazu Eiji, que é o Rider secundário ali, o Banjo Hyuga, ele é hoje um dos atores mais relevantes da geração, né? Então ele tá fazendo muita coisa. Tem muita coisa dele, por exemplo, na Netflix. Então eu acho que para quem gosta de TV japonesa, Build é uma boa entrada. Para quem tem amigos que são fãs de Tokusatsu, Build com certeza vai ser a série que a maioria deles vai recomendar para vocês, porque é uma série muito querida entre os fãs de Kamen Rider. E é uma série que, por ter uma temática de sci-fi, eu acho que vai acabar agradando muita gente, mesmo que não tenha aquele contato anterior com a franquia em si. Kamen Rider Build também está disponível de forma oficial aqui no Brasil, no Prime Video, com legendas em português, e a Sato Company, que é a distribuidora que é responsável pela franquia aqui no Brasil, ela fez uma dublagem de Kamen Rider Build que, por enquanto, ainda é inédita, ainda não está disponível em nenhum lugar, mas a gente espera que chegue em breve, né? Então, se você quer ver dublado, provavelmente Kamen Rider Build vai aparecer em algum momento, espero que esse ano, né, Sato Company? A terceira obra que eu vou recomendar para você que quer conhecer Kamen Rider e ainda não foi devidamente apresentado, não é uma série Kamen Rider propriamente dita, né? É um spin-off de Kamen Rider que, embora seja um spin-off, também serve como porta de entrada, né? Eu estou falando de Futopia, né? Um anime de 2022 produzido ali pelo Estúdio Kai e que é
bem fácil de achar, tá? Tá lá na Crunchyroll, você consegue ver e tem esse bônus, né, de que tá dublado em português. Então acho que isso daí também é um atrativo a mais, né? Futopiai, ele é um anime spin-off de Kamen Rider W, que é uma série de 2009. O anime é inspirado no mangá Futotantei, que por enquanto ainda é inédito aqui no Brasil, e continua a história do Kamen Rider W anos depois do final da série, com os personagens já consagrados na sua dinâmica, mas sendo apresentados a um novo personagem, né, que vai ser a coprotagonista ali do anime, né, a Tokime. Kamen Rider W é uma série bem interessante porque ela volta para aquele formato de arco de episódio, mas ali, como é um Kamen Rider da era Heisei, eles fazem um arco de 2 episódios para dar uma encaixadinha melhor. E ela é uma série de detetive, né, o que justifica esses arcos de episódios, né? Então, cada episódio, cada arco ali da série, ele vai ser focado em um mistério que é gerado por um criminoso específico, que vai ter uma vítima ou vítimas específicas, né, que vão ser eventualmente ali os clientes do Shotaro, que é o nosso protagonista, né, que é um detetive da cidade de Futo. Kamen Rider W é uma série que se beneficia muito do mundo, né, do universo que a série criou para si. A cidade de Futo é lotada de personagens interessantes e isso daí gera uma dinâmica muito natural entre os personagens e que vai ser parte do brilho tanto do Kamen Rider W quanto do Futopiai. Eu comentei que o Futopiai é uma continuação do Kamen Rider W, e se você ficou assustado com isso, não se desespere. Embora o anime ele se passe anos depois da série ter terminado, ele não supõe que todo mundo que está assistindo o anime sabe o que aconteceu na série, então ele vai ter em alguns momentos ali algumas explicações pontuais sobre alguns assuntos que vão ser tratados no episódio, mas essas explicações pontuais não vão para a área dos spoilers e não vão atrapalhar se você, depois de assistir o anime, querer assistir a série original. Muito pelo contrário. O anime, ele segue algo que já foi apresentado na série de TV, que é deixar claro que os personagens têm um passado. E isso daí é um ponto positivo, porque faz você querer ver mais daquele universo. Então, o anime, ele vai te dar algumas explicaçõezinhas, mas ele não vai te entregar a história inteira e ele vai fazer você se apaixonar por aqueles personagens e querer ver mais daqueles personagens. E aí eu acho que é pedrada, não tem jeito, a Toei acertou demais com o Futopiai. E você que gostar do anime vai ter muito conteúdo para assistir, porque Kamen Rider W é uma das séries mais populares que tem, e por isso é uma das séries que saiu mais material. Então tem a série de TV original, tem filme da série, tem filme spin-off focado em personagens específicos da série, depois teve o mangá, depois teve o anime, depois teve um filme para contar mais história do anime. Então, Futopiai é uma boa porta de entrada pro universo específico do Kamen Rider W, que é gigantesco por si só. Então, assistam Futopiai. Além disso, né, ele isolado é um anime lindíssimo que não perde para nenhum anime de ação da atualidade. Então, você que for assistir Futopiai, com certeza vai gostar, né? Esse daí é certo. Não tem como não gostar de Futopiai. Além de não assistindo Futopiai. E como eu disse, Futopiai está disponível atualmente na Crunchyroll para quem é assinante, nas versões original em japonês e com dublagem em português. Então, se você quiser ver Kamen Rider recente, dubladinho, tem o anime de Futopiai que vai apresentar para você o maravilhoso Kamen Rider W. A quarta obra que eu vou recomendar aqui na lista é uma série reboot de uma série antiga de Kamen Rider e que tem
como premissa, né, ser uma série voltada para o público adulto. Eu estou falando de Kamen Rider Black Sun. Né? Kamen Rider Black Sun é um reboot do Kamen Rider Black, que é o Kamen Rider mais famoso aqui no Brasil. A série foi exibida há décadas atrás na extinta TV Manchete, que é o canal que é conhecido aqui no Brasil por essas séries de tokusatsu, né? É a mesma casa onde foi exibido o Jaspion, onde foi exibido o Jiraiya, onde foi exibido Cybercop, Patrine e muitas outras séries desse gênero do tokusatsu. E entre elas, uma das mais populares, das mais marcantes, mais queridas entre o público brasileiro é o Black Kamen Rider, né? O Kamen Rider Black, que tem o seu brilho e o seu gostinho especial se comparado com os outros Kamen Riders. É uma série que tenta ser um pouquinho mais soturna, tanto na temática quanto no visual. Ele foi um Kamen Rider que na época foi revolucionário por ser mais clean, né? Então, esse conceito do Kamen Rider Black de ter uma armadura mais limpa e menos espalhafatosa é algo que diferencia ele mesmo entre os Kamen Riders da era Showa e que dá um visual mais estiloso ali para a franquia, talvez até mirando um público um pouco mais velho do que as crianças na época que a série saiu. Mas a gente está aqui falando não do Kamen Rider Black, por enquanto, né? Mas sim do Kamen Rider Black Sun. O Black Sun é uma série que foi produzida no aniversário de 50 anos da franquia Kamen Rider, né? Então ali em 2021, Kamen Rider Black Sun foi anunciado como parte das comemorações de aniversário da franquia. E eles trouxeram, né, o Kazuya Shiraishi, que é um grande diretor do cinema japonês contemporâneo, para fazer essa releitura do Kamen Rider Black para os tempos atuais. E isso funciona de um jeito surreal com Black Sun, porque é uma série, de fato, voltada para o público adulto, não só na estética, não só na violência, como a gente vê acontecendo com várias obras que tem essa premissa de ser um super-herói para adultos, mas nas temáticas que a série aborda e como que ela escolhe abordar essas temáticas, né? Então, Black Sun é uma série que vai trazer muitas discussões que são relevantes internacionalmente, mas que são extremamente, como que eu posso dizer, perigosas de serem apresentadas numa série japonesa que vai ser exibida principalmente para o público japonês, né? Então, Black Sun é uma série que pega uma obra antiga de uma franquia que é conhecida, que é a franquia Kamen Rider, e usa ela para cutucar parte do público de Kamen Rider também, parte do público japonês de forma mais ampla. Ou seja, é uma obra que é extremamente corajosa. Né? É uma obra que é extremamente corajosa. E, além disso, é tecnicamente impecável, o visual é incrível, as atuações são fantásticas e as escolhas criativas dessa série são todas muito geniais, né? O Kazuya Shiraishi é, de fato, um mestre. Assistam obras do Kazuya Shiraishi, não só Black Sun, inclusive, mas Black Sun é genial. É genial nas temáticas que aborda, em como que aborda, no roteiro, que é escrito por um cara que quase foi indicado ao Oscar aí algumas vezes, na direção do Kazuya Shiraishi, e no lance de que o Kazuya Shiraishi selecionou um Dream Team para compor a equipe dele, né? Então o diretor de efeitos especiais é o Kiyotaka Taguchi, que é um nome gigantesco do gênero, e que se você gosta de Tokusatsu, você já viu o trabalho dele, seja em Kamen Rider ou seja em Ultraman. E o design, né, dos monstros é do Shinji Gucci, que é o cara que fez o design e os efeitos especiais, por exemplo, do Shin Ultraman e do Shin Gojira, né, do Hideaki Anno. Então é um cara que também tem o seu nome ali e que contribuiu para Black Sun ser genial em todos os aspectos, né? Eles pegaram um cara de fora da franquia para fazer a série ser dramaticamente excelente, e esse cara
foi o responsável por montar o time para fazer a série ser perfeita também para quem quer ver um bom tokusatsu. Então assistam Black Sun. E a série Kamen Rider Black Sun também está disponível aqui no Brasil de forma oficial no Prime Video para você assistir com legendas em português. Assistam demais Black Sun. É uma ótima série para quem quer conhecer Kamen Rider, para quem nunca viu nada. E é uma ótima série para quem viu Kamen Rider Black, mas não teve contato com outras coisas depois, né? Então, veja Black Sun. Talvez ele faça até você repensar o próprio Black e gostar mais da série. A quinta obra que eu vou recomendar para quem quer se aventurar na franquia Kamen Rider é a primeira obra da era Reiwa, né? O Japão ele tem essa divisão em eras que acontecem de acordo com o imperador. E nos anos 2000, né, a gente teve a troca de eras que aconteceu um pouquinho antes, mas por conta do hiato que a franquia teve, a franquia Kamen Rider adotou essa divisão também em eras para a série. E, recentemente, né, ali em 2018, a gente teve mais uma vez a troca de imperador lá no Japão, né, com uma renúncia, que é algo que é difícil de acontecer. E, com isso, né, o pessoal da Toei resolveu fazer uma nova divisão e estrear a Era Reiwa na franquia Kamen Rider. O primeiro Kamen Rider que marca essa nova era é o Kamen Rider Zero One, né, que foi exibido entre 2019 e 2020 lá no Japão. E o Kamen Rider Zero One, ele carrega um esforço da Toei em se adequar a um novo período. Então é uma série onde a Toei se esforça de fato para trazer um visual diferente para a série e para tentar elevar a barra do nível de tokusatsu deles, né? Então, o Zero One é uma série que vai ter uma ação diferente, vai ter uma direção diferente, vai ter um estilo de tokusatsu, de efeitos especiais um pouquinho diferente, utilizando de algumas técnicas que já foram aproveitadas no decorrer da era Heisei de Kamen Rider e em outras franquias de tokusatsu da Toei, mas fazendo isso de um jeito novo e tentando levar para um patamar diferente, de fato, né? Kamen Rider Zero One é uma série que trata de temáticas que são relevantes nos dias de hoje, como inteligência artificial. É uma série que tem uma tentativa de fazer algo semi-futurista, o que é bem maneiro, né? Então eles têm alguns aspectos de futurismo que são incorporados ali na série, que mostram uma sociedade extremamente parecida com a atual, mas onde a gente tem um avanço tecnológico específico que vai ser incorporado a essa sociedade, né? Que são os Human Gears, né? Esses robôs, né, que utilizam de inteligência artificial, que são extremamente parecidos com humanos, e que estão sendo colocados para viver ali nessa nova sociedade e para ocupar algumas profissões e tudo mais, né? É uma série que talvez tenha envelhecido como leite, talvez não, mas eu recomendo demais para quem quer conhecer esse início de Era Reiwa e ser apresentado a o que é o Kamen Rider atual, né? Então você que quer ver as séries mais recentes, eu acho que começar pela primeira dessa etapa atual, que é a Era Reiwa de Kamen Rider, é uma boa pedida. Além disso, né, o Kamen Rider Zero One é um dos Kamen Riders mais certeiros para quem quer conhecer Era Reiwa, porque é a série que ninguém fala mal, né? É a série que ela é redondinha, ela consegue fazer o arroz e feijão ali de forma excelente, perfeita. Não é a série favorita de todo mundo que gosta de Kamen Rider, mas é a série que todo mundo concorda que é boa e concorda que você não vai se decepcionar assistindo. E se isso basta para você, é uma ótima série. Então vai lá, confira Kamen Rider Zero One. Além disso, a série tem um visual que é incrível, é tipo top 5 da franquia, e a gente tá falando de uma franquia que tem mais de 50 anos, então tem muito concorrente,
né? Mas o Zero One é um dos melhores em visual, é um dos melhores em cena de ação, né? O Teruaki Sugihara é brabíssimo fazendo a ação da série. Então eu acho que é uma boa porta de entrada. E para quem tem medo de se aventurar pelo Tokusatsu, por conta dos visuais diferentes, por conta do estilo diferente, né? Eu acho que o Zero One, ele é uma série que vem num estilo que é um pouco mais ocidental do que a gente está acostumado a ver em Kamen Rider, a ver em Tokusatsu tradicional japonês. Então, se você gosta, por exemplo, de Marvel, eu não acho que você vai estranhar muito o Kamen Rider Zero One. Mas tem outras séries, como, por exemplo, o Kamen Rider que vem imediatamente depois, o Saber, que tem uma cara mais Tokusatsu do que o Zero One. Talvez você que está acostumado a ver outras coisas não vai se sentir tão familiarizado assim. Então eu acho que Kamen Rider Zero One, para quem não viu nenhum Kamen Rider, é uma boa forma de ser introduzido para esse universo sem ser muito chocado, né? Então vai lá, dá uma conferidinha no Zero One. A série também está disponível oficialmente aqui no Brasil no Prime Video com legendas em português. E o filme da série, né, que é o Real Time, tá disponível no Claro Vídeo para compra e locação, então você pode comprar também o filme. E o filme, no caso, teve dublagem em português, certo? Agora, a sexta recomendação para quem quer se aventurar por Kamen Rider, eu vou ter que voltar um pouquinho mais no tempo, né? Porque a gente está falando de uma franquia com 50 anos de história, né? Mais de 50 anos de história. Então, embora a era Showa, né, que são os primeiros Kamen Riders, não seja a melhor porta de entrada para a maioria das pessoas que querem começar a acompanhar Kamen Rider por agora, principalmente por essa distância que a gente tem das produções de hoje e do público de hoje, faz parte da história da franquia e talvez agrade a um público específico, né? Então, eu acho que é importante a gente ter aqui também dicas para quem quer conhecer a era Showa de Kamen Rider, para quem quer conhecer os primeiros Kamen Riders. E a pedrada que eu vou indicar para você que quer conhecer os primeiros Kamen Riders, mas quer ir na maciota, não quer se afobar e assistir o primeirão logo de cara ali com seus quase 100 episódios, é o Kamen Rider Z-Cross, né? Escreve ZX que você acha facinho esse Kamen Rider, né? Kamen Rider ZX, né? O Z-Cross, né? O Kamen Rider Z-Cross, ele foi apresentado pra gente em um especial pra TV, né? Que é o surgimento do 10º Kamen Rider, a reunião de todos os Kamen Riders, que é um especial pra TV de 40 e poucos minutinhos. Então ele não chega a ser um longa-metragem, mas é mais longo do que um episódio tradicional de Kamen Rider. E esse episódio, né, esse especial, melhor dizendo, ele é legal porque ele tem uma história bacana, tem um protagonista bacana, né, o Kamen Rider Z-Cross. Ele é um personagem interessante e durante esse especial ele vai ser desenvolvido de um jeito bem legal, porque ele vai tratar de alguns clichês que são comuns em obras não só de Kamen Rider, mas de Tokusatsu no geral, de super-herói no geral, como o lance da vingança, o lance do amigo que tá no lado oposto da luta e tudo mais, né? De ter todo aquele duelo importante. Isso daí vai ser apresentado no episódio, então ele tem uma história bacana, tem uma direção bacana, tem uma ação bacana, tem um visual que para quem gosta de obras mais antigas é interessante, mas para além disso, né, esse especial ele é uma recapitulação, né, da história de Kamen Rider ali na Era Showa, né, uma recapitulação da história de Kamen Rider na Era Showa. Então, além de ter a história legal do episódio, que é um bom episódio de Kamen Rider, ele vai te apresentar a história dos Kamen Riders que vieram antes, né? Então ele vai ter ali o seu minutinho para falar um pouquinho
do Kamen Rider original, do Kamen Rider Nigo, do Kamen Rider Vissuri, do Kamen Rider Amazon, do Kamen Rider Stronger e por aí vai, né? Então eu acho que é a dica perfeita para quem quer conhecer a Showa, né? Para quem quer saber o que era Kamen Rider na era Showa. Não necessariamente você está interessado no momento de assistir uma série Showa, mas você está curioso para saber como que era. Então vai nesse especial, né? Kamen Rider Z-Cross, né? Ou melhor dizendo, né? O surgimento do 10º Kamen Rider. O especial do Kamen Rider Z-Cross está disponível no YouTube, né? Então cola lá no YouTube, procura o canal Toei Tokusatsu World, né? Que é o canal da Toei para fora do Japão, e lá você consegue assistir esse especial de Kamen Rider que vai te apresentar os Riders da era Showa. E aí, para quem quiser assistir uma série da era Showa, né, uma série inteira da era Showa, a dica eu acho que não podia ser outra, por alguns motivos. Um dos motivos é, se aqui é uma lista de entrada, eu vou recomendar o que está mais fácil de você achar na internet. Mas o outro motivo é, se eu colocasse outra série, provavelmente eu seria lixado aí nos comentários, né? Então, a série Kamen Rider da era Showa que eu vou recomendar para quem quer conhecer esse período é o Kamen Rider Black, né? O Kamen Rider Black, como eu comentei quando eu estava falando de Black Sun, Kamen Rider Black foi o primeiro Kamen Rider que foi exibido na TV brasileira, então ele tem uma legião de fãs que é o público que acompanhou Kamen Rider ali na época da Manchete. Kamen Rider Black, para você que ainda não conhece a série, ele, embora seja uma série que aqui no Brasil divide a comunidade, porque tem aquele público que é fã das antigas e que acha que o Kamen Rider Black é o único que existiu e que os Kamen Riders de hoje não prestam, e tem aquele público que conheceu o Kamen Rider muito depois de Kamen Rider Black e que não quer ver Kamen Rider Black e que acha que é a série de tiozão, é a série do nerd boomer, então não vamos falar sobre ele, né? Mas, se você está propenso a entrar nessa segunda demografia, eu vou recomendar que você assista Kamen Rider Black, porque por mais que os fãs de Kamen Rider Black possam ser um pouquinho exagerados, eles têm motivo para gostar de Kamen Rider Black sim, tá, gente? Kamen Rider Black é uma ótima série. É uma ótima série e quem fala o contrário, normalmente é só dor de cotovelo mesmo, é só porque, os caras estão falando mal do meu Kamen Rider favorito da era Heisei, então eu não vou dar o braço a torcer e falar que Kamen Rider Black é uma boa série. E eu acho que isso daí é uma postura que eu, como criador de conteúdo, tento evitar, né? E eu, de fato, assisti Kamen Rider Black e posso falar pra vocês que é uma boa série, tá, gente? Você que quer ver um Kamen Rider antigo, vai no Black que vale a pena. A série, como eu comentei, ela tem um visual que pra época era extremamente legal e que até hoje, se a gente comparar com o que está sendo produzido, é um visual que funciona, é um visual que é interessante. Para além disso, a série tem uma história que é marcante, que é dramática e que, embora tenha os seus problemas ali de desenvolvimento, ela é uma história boa. É uma história boa e que não deve muito para a maioria dos Kamen Riders da atualidade, né? Muita gente reclama, não só do Black, mas de obras antigas no geral, falando sobre o lance da estruturação da série ser focada em arcos de episódio, o que é uma discussão que eu acho interessante, mas que eu não concordo com o ponto, né? Uma série que é dividida em arcos curtos, como é o caso, por exemplo, do Futopiai, que eu falei aqui, né? Que é um anime que também vai trabalhar desse jeito, ela pode ser tão boa ou até melhor do que uma série que se propõe a ser o que hoje em dia chamam de padrão Netflix, né? Que é aquela série que tem uma história mais continuada, né? Aquela série que segue um padrão de novela, né? De novela igual as da Globo.
Eu não acho que essa forma de contar a história tem que ser a única e não acho que ela é essencialmente a melhor forma de você escrever uma história, né? Eu acho que séries de episódios são boas também, e podem ser melhores do que séries que têm uma história contada do episódio 1 até o final da temporada, né? E é aquilo, tem séries que vão ser trabalhadas nessa forma novelesca e que vão ser ruins do primeiro episódio até o último, e tem séries que vão ser trabalhadas com cada episódio tendo uma história completamente isolada e que vão ter episódios que são excelentes, que são acima da média, que são absolute cinema, né? E eu acho que isso daí é algo que quem quer começar a assistir, por exemplo, Kamen Rider, que é uma franquia que trabalhou com os dois formatos e hoje em dia às vezes opta por seguir esse lance de arco curto, de arco de episódio, tem que levar em consideração, pô. Não vamos cair nessa de que existe um jeito certo de fazer série de TV. Não existe. A gente está falando de criativo, né? Então, vão ter formatos diferentes, vão ter estilos diferentes de narrativas, e isso daí é o que é legal para quem quiser começar a assistir, por exemplo, uma franquia que tem 50 anos, como é o caso de Kamen Rider, né? Ainda bem que os Kamen Riders não são todos iguais, né? E o Kamen Rider Black é uma série que eu acho que sintetiza bem a Era Showa, e é uma das séries do final de Era Showa, né? Então, ele é a penúltima série. O sucessor dele é uma continuação direta, que é o Kamen Rider Black RX, que eu prefiro até, gosto mais do que o Black, mas não vai estar aqui na lista hoje, né? Mas, posteriormente, talvez eu fale mais do RX aqui no canal, que é um Kamen Rider que também tem os seus méritos, né? Mas Black é uma ótima entrada aí para quem quiser conhecer Kamen Rider da Era Showa. E, novamente, é uma série que também está disponível aqui no Brasil para quem quiser ver de forma oficial. Tá legendado no Prime Video, tá dublado no Mercado Play, que é o serviço de streaming gratuito do Mercado Livre. Também tá na Pluto TV, também tá no YouTube, no canal da Tokusatsu, né? E tá em outros lugares aí também, né? Se eu for falar todas as formas que você tem para assistir Kamen Rider Black, eu vou ter que gastar mais de 1 hora aqui só para falar disso, né? Mas é isso, assistam Kamen Rider Black. Tá fácil de achar, tá em todos os lugares possíveis e imagináveis, inclusive oficial e de graça, que é duas palavras que quando estão juntas me deixam muito felizes. Então vai lá conferir o Kamen Rider Black. E sim, se o seu pai falou que Kamen Rider Black é o melhor Kamen Rider que existe, talvez você deva pelo menos dar uma chance, né? Escuta o seu pai de vez em quando. Agora, na sequência, né, depois do Kamen Rider Black, né, a 8ª recomendação, assim como o Futopiai que a gente já citou, é uma outra mídia, né, para além da série de Tokusatsu de Kamen Rider. E eu estou falando aqui dos mangás de Kamen Rider, né? Kamen Rider é uma série que tem, assinando ali a criação da série, o Ishinomori Shotaro, que é um dos maiores nomes da história dos mangás, né? O cara que é o responsável por criar a franquia Kamen Rider, por criar Cyborg 009 e várias outras coisas, né? E o Shotaro Ishinomori, ele começou a ser publicado aqui no Brasil muito tarde, né? Ou seja, muito recente, e teve uma explosão de Shotaro Ishinomori aqui quando ele começou a ser publicado, né? Então, de 2021 para cá, a gente teve vários títulos dele saindo por aqui, né? Então, a editora Pipoque Nankin lançou o Hokusai do Ishinomori, lançou o Miyamoto Musashi do Ishinomori, a editora Panini lançou o mangá de Zelda do Ishinomori, e a gente teve também os mangás de Kamen Rider sendo publicados aqui, né? No caso da editora New Pop, que é o que eu vou citar aqui, né? Eles publicaram o mangá Kamen Rider original do Ishinomori,
que foi publicado nos anos 70, na mesma época em que a série de TV estava saindo, né? E essa daqui é a dica, né? Kamen Rider do Ishinomori, o original mesmo. Eu acho que é um mangá que é excelente por si só, né? Ele tem uma narrativa interessante, tem uma arte interessante, tem um design de ação interessante, né? Então, é uma ótima leitura. Mas, para além disso, né, eu acho que o lance de a gente ler um mangá dos anos 70 é maneiro porque a gente vai ver o surgimento de alguns clichês que a gente vê tanto nos mangás quanto na franquia Kamen Rider sendo ali apresentados na mão de um dos maiores gênios da mídia do mangá, que é o Ishinomori. Ishinomori é genial, é um dos maiores que já nasceram, né? Então eu recomendo muito vocês lerem o mangá Kamen Rider original do Ishinomori. Também tá fácil de achar, inclusive vai ter link para comprar aí na descrição do vídeo. Comprando pelo meu link, você vai estar ajudando a fazer mais conteúdo aqui no canal, certo? O mangá foi publicado pela editora New Pop, que é uma das Big Threes quando o assunto é publicação de mangá aqui no Brasil. E na época, né, que o mangá estava sendo lançado, teve até umas polêmicas ali por conta de alguns temas que o mangá ele aborda, mas que aqui no Brasil, né, a gente está falando aqui do Brasil, né? Como o pessoal não podia reclamar do Ishinomori, que já está enterrado já faz muito tempo, né? Na época que o mangá saiu aqui, né, jogaram nas costas do tradutor do mangá algumas coisas que, de fato, o mangá estava pontuando ali e que para um público aqui no Brasil pegou mal, né? A galera não gostou muito do Kamen Rider falando sobre o atual do governo, né, como estava lá na tradução, e talvez a carapuça tenha servido, né? Mas é isso, leiam Kamen Rider, eu acho que é uma ótima leitura para quem gosta de mangá, no geral, e embora seja uma obra bem antiga, né, uma obra dos anos 70, ele segue sendo excelente, segue sendo dinâmico, de um jeito que muito mangá hoje não consegue ser. Então você que é fã de mangá, que não leu ainda um mangá dos anos 70, vai lá ler o Kamen Rider do Ishinomori, que você vai ver que não perde. Não perde para um Kimetsu no Yaiba de forma alguma, tá ligado? Então leiam o Kamen Rider do Ishinomori. E além do Kamen Rider do Ishinomori, tem outros mangás que foram publicados aqui no Brasil, né? Se você gosta de Kamen Rider e quer ler mangá, tem o Kamen Rider original do Ishinomori, tem o Kamen Rider Black, que também é do Ishinomori, e tem o Kamen Rider Kuga, que aí é inspirado no Kamen Rider Kuga, que é a primeira série dos anos 2000, que é inspirado na franquia Kamen Rider, que também é do Ishinomori, né? Então, de qualquer forma, tem Ishinomori ali nos créditos, né? Mas o Kamen Rider original dos anos 70 é a dica para quem quer ver um mangá de Kamen Rider. Agora, né, a nona recomendação para quem quer se aventurar na franquia Kamen Rider vai para uma outra mídia também, que é o cinema, né? Kamen Rider é uma franquia que é reconhecida principalmente por conta da série de TV. Mas no decorrer dessas décadas de Kamen Rider, é claro, né, que a Toei, que é a empresa que faz Kamen Rider, quis aproveitar um pouquinho, né, o cinema para fazer uma moeda ali, né, para ganhar um pouquinho a mais com as séries Kamen Rider, né? Então, recorrentemente, Kamen Rider foi para as telonas. Tem alguns filmes que são pensados unicamente para cinema, né? Então a gente tem uma fase importante disso ali nos anos 90. Nos anos 2000 a gente tem o remake do Kamen Rider original. Mais recentemente a gente teve o Shin Kamen Rider do Hideaki Anno. Mas além disso a gente tem os filmes das séries de TV mesmo, né? Então as séries de TV elas ganham spin-offs para o cinema, da mesma forma como acontece, por exemplo, com os anime shonen que a gente gosta, né? Então, se você é fã, por exemplo, de Naruto, você sabe que o Naruto, além da série do anime, tem uma dezena
de filmes ali, que é aquilo, é filme do Naruto. Não é o super filme que vai mudar a sua vida, mas se você é fã do Naruto e quer ver no cinema, é uma oportunidade, né? Inclusive, que época para ser fã de anime e no cinema a gente tá agora, né? Porque tá tendo bastante filme de anime vindo pra cá. Mais filmes de Kamen Rider, né? Filmes de Kamen Rider. A gente tem dezenas de filmes, talvez até já tenha passado da centena de filmes, porque teve uma época ali que Kamen Rider tava lançando 3 filmes por ano para cinema, além dos filmes que são lançados direto para DVD, né? E eu vou recomendar uma fase de filmes de Kamen Rider que eu acho que é muito marcante para mim, né? Por que eu tô recomendando filmes para quem quer entrar? Porque filme, gente, é aquilo. É 1 hora e um pouquinho, no caso de filme japonês, tá ligado? Esses filmes de Kamen Rider, nenhum deles tem 2 horas de duração que nem o filme da Marvel, né? Então é tipo 1h10, né? É bem curtinho. E pra quem não tá querendo ver uma série de 50 episódios, mas quer porque quer assistir Kamen Rider, eu acho que ver um filme é um jeito legal de você não se comprometer muito, né? Aquilo. Eu tenho essa 1 horinha livre, vou ver um filme de Kamen Rider, ao invés de começar uma série que tem 50 episódios, né? Eu acho que faz sentido, eu acho que pra mim tem lógica, e embora seja um spin-off de uma série, é aquilo. Se você for preparado para ver uma obra onde você sabe que tem coisa que você não viu, tá sussa, você consegue entender a história do filme, né? É aquilo. O filme ele tem personagens que foram apresentados anteriormente em outras histórias, mas o filme tem a história dele que você consegue acompanhar. É a mesma coisa que você ir ver um filme da Marvel sem ter assistido os outros 20 filmes da Marvel que saíram antes. Vai ter aquele personagem lá que aparece e você não sabe da onde ele veio, mas mesmo assim você consegue entender o filme porque é uma história super mastigadinha e que não vai ter nenhum super segredo do universo que você tem que ter conhecido para conseguir curtir aquela 1h30 de porradaria franca com um raiozinho bonito na tela, né? Então é isso. E os filmes que eu vou recomendar nessa fase de filmes que eu vou recomendar, que eu acho que é a parte mais brilhante da filmografia de Kamen Rider, são os Movie Wars, né? Os famosos Movie Tyson de Kamen Rider, né? Eu não tô falando do Super Hero Tyson, que é aquele crossover de Kamen Rider com Super Sentai. Tô falando dos filmes crossover de Kamen Rider com Kamen Rider mesmo, que surgiram ali a partir de 2009, né? Esses filmes eu acho que são ótimos porque eles têm histórias que são bem interessantes para cada filme e eles têm histórias que conversam muito com as séries que os filmes estão apresentando para vocês, né? Então, por exemplo, né, o Movie Wars Ultimatum, que é o meu favorito dessa série, ele é um filme de crossover do Kamen Rider Wizard e do Kamen Rider Force. E o filme ele vai ter 2 histórias ali, né? Vai ter uma história focada no Kamen Rider Wizard e depois uma história focada no Kamen Rider Force, num formato meio Kill Bill do Tarantino, sabe? De dividir em capítulos e falar pra você, ó, esse daqui é o capítulo 1 e vai ter uma temática, e depois, ó, esse aqui é o capítulo 2, vai ter outra coisa aqui acontecendo. O que eu acho que é excelente, né? Muita gente também critica esse tipo de design da história, né, que Kamen Rider tentou ali fazer é um filme, mas a gente vai ter um episódio, segundo episódio e um terceiro episódio de conclusão dentro desse filme. Eu acho que é legal, é maneiro, né? Principalmente porque funciona e é divertido. E o Ultimatum, ele tem uma história excelente pro Wizard, que é aquela história envolvendo a Patrine, que inclusive é uma personagem
que também é conhecida do público brasileiro. Então, se você, por exemplo, não está acompanhando Kamen Rider atualmente, não está acompanhando Tokusatsu atualmente, mas é cria da Manchete e lembra de ter visto a Patrine e quer rever a Patrine, vai lá ver o Movie Wars Ultimatum. Vai lá ver o Movie Wars Ultimatum, que vai apresentar uma nova Patrine de um jeito bem legal, bem interessante ali, bem divertido, né? E tem a parte do Kamen Rider Force, né? Além da parte do Kamen Rider Wizard. E a parte do Kamen Rider Force no Movie Wars Ultimatum é a maior pedrada da história da franquia Kamen Rider, né? Porque Kamen Rider Force, que era o Kamen Rider que tinha terminado naquela época, né? É uma série que se passa numa escola. E aí no filme do Movie Wars Ultimatum, eles têm um time skip mostrando onde aqueles personagens estariam depois de ter terminado a escola, né? Então, o que o Kamen Rider Force está fazendo 5 anos depois dele ter terminado o ensino médio, né? O que o Kisaragi Gentaro, que é o nosso protagonista, escolheu como profissão, né? O que o Kengo, né, que era o melhor amigo dele, escolheu como profissão, né? Como que estaria o casal ali, o Shun e a Miu, né? O que eles estavam fazendo, né? Qual que seria a profissão do JK? Esse pessoal ainda tem contato, né? Quem ainda conversa, quem manda mensagem ali quando tá tendo um problema para pedir ajuda pro coleguinha da época de escola. Tudo isso, mano, para quem assistiu Kamen Rider Force, é genial e pega muito no coração. E para quem não conhece, vai apresentar os personagens de um jeito diferente e que eu tenho certeza, mano, quem assistir esse filme vai querer ver Kamen Rider Force e Kamen Rider Wizard. Não tem como. Principalmente Kamen Rider Force, né? É um filme lindíssimo, né? É um filme lindíssimo. Mas, para além desse, né? Toda a série, né, de filmes ali dos Movie Wars, do Movie Tyson de Kamen Rider, são muito bons, né? O Movie Wars 2010, né, que é o do W. The Cage, é muito bom e apresenta, por exemplo, parte da história do Kamen Rider W, que vai ser contada ali no Futopiai, né? Então, por exemplo, se você assistiu o Futopiai e gostou, mas não quer ver ainda Kamen Rider W, vai ver o Movie Wars 2010 ali, que é o primeiro dessa série, que já vai te apresentar ali um novo conteúdo sobre Kamen Rider W, que também é maneirinho. Aí depois teve o Mega Max, que também é filmaço ali, né? Aí já tendo mais protagonismo do Oz e do Forze, e por aí vai, né? Movie Wars é genial. Movie Wars é genial. Então assistam filmes de Kamen Rider, né? Esses filmes de Kamen Rider, aí é um pouquinho mais difícil de você achar. O Movie Wars Mega Max tá disponível no YouTube do Toei Tokusatsu World Oficial, mas apenas com legendas em inglês, o que é uma pena, né? Mas é aquilo, né? O pessoal da Sato Company, né? Tem uma entrevista aqui com o Nelson Sato, né? Que é o CEO, e ele falou que ele quer trazer filme de Kamen Rider. Então, se você quer ver esses filmes de Kamen Rider ou qualquer outro filme de Kamen Rider, você vai estar reclamando aqui nos comentários? Vai estar. Mas não reclama comigo, reclama com o seu Sassá. Vai lá nas redes sociais da Sato Company e fala, queremos filmes de Kamen Rider no cinema. Cadê? Cobra os cara. E eu espero que eles lancem muito filme de Kamen Rider esse ano, né? Eles já têm alguns filmes ali que estão no forno e que eu espero que saiam logo, mas espero que eles anunciem mais e lancem mais filmes de Kamen Rider ainda em 2025. E se vier alguns Movie Wars, especificamente, eu vou ficar muito feliz. Agora, chegamos na 10ª dica de como começar a assistir Kamen Rider. E aqui, essa 10ª dica vai ser meio que uma trapaça, porque eu não vou recomendar uma obra, e sim falar um jeito de você escolher uma obra para você assistir, né? E eu acho que é a melhor dica da lista, embora seja a menos específica. Kamen Rider, gente,
é uma franquia que tem mais de 50 anos de história. E nisso daí, uma das coisas que eu elogio de Kamen Rider não só de Kamen Rider, né, mas do Tokusatsu tradicional, de forma geral, né, Kamen Rider, Super Sentai, Ultraman, nada não foi feito ainda em Tokusatsu. Tem tudo quanto é coisa que você possa imaginar, tem Tokusatsu, né? E inclusive eu até falo, brincando, mas é verdade, que tudo que a Marvel fez no cinema, Kamen Rider fez anos antes, tá ligado? Se você gostou do Vingadores Ultimato, vai ver, por exemplo, o Let's Go Kamen Rider, tá ligado? Que é o filme de 2011, entendeu? Quando a Marvel tava lançando os primeiros Vingadores, Kamen Rider já tava fazendo Vingadores Ultimato de Kamen Rider. Então os caras estão de fato ali uma década à frente, praticamente. E dito isso, qual que é a dica definitiva para quem quer começar a assistir Kamen Rider? Vá no tema, no estilo, naquilo que você gosta e que você já sabe que você gosta. E parece esquisito falar isso daí para alguém que não foi apresentado ainda a franquia, mas o que eu tô querendo dizer, né? Vou tentar explicar. Assim como outras franquias grandes, tipo Power Rangers, né? Kamen Rider é uma franquia que tem temáticas que são trabalhadas em séries específicas, né? Então, se você gosta, por exemplo, de carros, né? Vai ter um Kamen Rider que é sobre carros, né? Que ele vai se transformar usando carrinhos da Hot Wheels e que a armadura dele vai ser inspirada em carros. Os poderes dele vai ser inspirado em carros, né? O secundário vai ser inspirado em moto, que é outro tipo de veículo, né? E aqui eu tô falando do Kamen Rider Drive. Então, se você gosta de carro e quer ver carros maneiros em uma série Kamen Rider, talvez o Drive seja o Kamen Rider específico para você. Não é o meu Kamen Rider favorito, mas provavelmente vai ser o seu, né? Se você gosta, por exemplo, de jogatina, de um pokerzinho, tem, por exemplo, o Kamen Rider Blade, que foi o primeiro que eu citei aqui na lista. Ele é um Kamen Rider que é inspirado em baralho, literalmente, tá ligado? Então, o nome da série é Kamen Rider Blade, porque o protagonista, ele é o Kamen Rider do naipe de espadas. E os outros Kamen Riders vão ser inspirados nos outros naipes do baralho, entendeu? Então, mais uma dica aí, ó, pra quem gosta de baralho, vai ver Kamen Rider Blade. Se você gosta de séries de detetive, né? Se a sua vibe é assistir o Sherlock da BBC, ou é assistir CSI, ou é assistir, talvez aí indo para um lado mais japonês, um Galileu da vida, eu falei aqui de Futopia, falei aqui de Kamen Rider W, que o protagonista é um detetive, né? Então, e tem outras obras que também vão ter alguns aspectos nesse sentido, né? Então, o Kamen Rider Build, por exemplo, ele é muito parecido com o Dorama de Galileu, né? Então, se você gosta de obras de investigação, vai ter o Kamen Rider específico para você ali, que é o Kamen Rider W. E por aí vai, né? Tem obras que são mais voltadas para a temática de animal, como é o caso, por exemplo, do Kamen Rider Oz, né? Então, se você gosta, por exemplo, do Power Rangers Força Animal, por que você vai assistir um Kamen Rider que é sobre cartas, que é o caso do Blade? Vai assistir o Kamen Rider Oz, que talvez seja a sua vibe, né? Então, e por aí vai. Tem vários Kamen Riders com vários temas diferentes e talvez saber o tema que você gosta na hora de ir atrás do Kamen Rider é uma boa pedida. Se você gosta de mídia japonesa, por exemplo, né? Se você é fã de dorama, você pode assistir o Kamen Rider que tem aquele ator que você já conhece, né? Então tem atores que são famosos no Japão que participaram de Kamen Rider ali na história da franquia, né? Então, o talvez mais famoso da atualidade, né, é o Takeru Sato, né? O Takeru Sato, que tem coisa dele na Netflix, né?
já fez vários live action de anime famoso, como é o caso do Rurouni Kenshin, né, o caso de Ajin. Então, pô, se você gosta do Takeru Sato, vai assistir Kamen Rider Denyo. Se você assistiu a série Yakuza do Prime Video, vai assistir o Kamen Rider Drive. Se você gosta, deixa eu ver, de Dorama BL, vai assistir o Kamen Rider Build, né? E por aí vai, né? Por aí vai. Então eu acho que tem várias coisas que podem te ajudar a ter um norte ali na hora de escolher o Kamen Rider, que não é perfeito talvez para mim, mas seja o perfeito para você, né? Então fica aí essas dicas, e se você achou essa dica confusa, abusa dos amiguinhos, abusa dos amiguinhos. Se você conhece alguém que gosta muito de Tokusatsu e viu essa dica aqui no final do vídeo, chega no seu amigo que gosta de Tokusatsu e fala, pô, qual Kamen Rider você acha que eu gostaria, né? Fala, qual Kamen Rider que tem tal temática, ou que lembra tal estilo de série. Usa isso daí como estratégia para achar o Kamen Rider que é perfeito para você. Então essas são as minhas dicas para você que quer começar a assistir Kamen Rider. Se você gostou da dica, se você achou útil, se inscreve aqui no canal, porque aqui você vai ter outras recomendações maravilhosas de Tokusatsu, de anime, de mangá e tudo mais, né? Se você já é inscrito, não deu aquela moralzinha ainda no like, mano? Por favor, ajuda nós aí, dá aquele like, deixa um comentário e manda esse vídeo pro seu amigo que ainda não começou a assistir Kamen Rider, né? Que tá enrolando para assistir Kamen Rider e fala, pô, tá aqui, ó, 10 dicas para você assistir Kamen Rider, escolhe aí a dica que você mais gostou e vai, mano. E vamos fazer Kamen Rider virar a franquia mais popular daqui do Brasil, e o pessoal assistir mais Kamen Rider do que Round 6 da Netflix ou do que BBB. Vamos tornar Kamen Rider popular, gente. Essa é a meta para 2025, certo? É isso. Obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.